Muito obrigado, meu amigo querido. Como é bom ter um amigo, um pastor próximo que pode nos ajudar em tempo oportuno. Vocês viram como eu sou privilegiado de todos os lados? Vocês perceberam isso? Pessoas que oraram por mim, pessoas que foram lá. Eu estava tentando lembrar todas elas, né? Sóstenes, Ludmila, Wilson, o Veloso. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que o Veloso fez. Pode contar? Eu estava, irmãos, com a dificuldade de comer no hospital. Pense na dificuldade, a boca toda machucada por causa dos remédios. E eu já tinha bastante dias que não comia nada, angustiado, humor ruim, terrível, porque não conseguia comer. E aí, com muita dificuldade com relação à comida do hospital, porque eu não conseguia. Se eu botasse na boca, era como uma brasa na minha boca, porque me machucava. Eu nunca vi uma situação daquela. E aí, chega Veloso, cadê ele? Está aí ele? Tá, deve estar lá fora. Chega Veloso com um pratinho com 4 esfirras. Eu confesso, escondido. Eu confesso que foi o dia mais alegre da minha vida no hospital. Pense que eu comi aquela esfirra com alegria, gente. Oh, meu Deus, eu dei tanto glória a Deus. Eu agradeci tanto a Deus, viu, José? Eu sou muito privilegiado. Tantas pessoas, né, me ajudaram lá. Alexandra foi. Quem mais vive, para eu não esquecer ninguém, né? Ludmila, eu já falei. Alexandra, Basílio, Elisângela, Elias, né? Todos eles foram, Wilson, todos eles foram muito importantes. Deitaram azeite literalmente nas minhas feridas, me abençoaram. Sóstenes era o massageador das canelas que ficava, né, lá anestesiada. Quando ele chegava e massageava as canelas, era um alívio muito grande. Cada um que foi, cumpriu o seu papel, porque estava ali orando por mim, me abençoando. O Wilson me dando comida na boca, todo mundo. Vocês foram muito importantes para mim. São muito importantes. Alguns não puderam ir presencialmente, mas estavam orando por mim. Eu sou muito, muito, muito grato a Deus por todo o carinho dispensado de todas as formas por minha vida. Eu tenho agora um grande desafio, né? Ser um pastor mais comprometido, mais parecido com Jesus, para de alguma forma honrar vocês, o amor e o carinho de vocês por mim. Muito obrigado. Eu recebi um desafio, pregar em 30 minutos, e eu vou cumprir esse desafio. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Eu ia falar sobre Efésios, mas ontem, na verdade, à noite, Deus mudou o meu coração e me deu, então, a direção para trazer essa palavra. O pastor Carlos Alberto está conosco aqui desde sexta-feira. Ele está na Comunidade da Graça do Imbuí, com o pastor Antônio. Mas na sexta ele esteve aqui, ele falou na vigília. E abaixa um pouquinho só, Felipe, eu não sei se é o retorno que está muito alto, eu acho que é o retorno. A impressão que eu tenho é o retorno. Está bom para vocês o som? Então é o retorno. Abaixa só um pouquinho o retorno. Ou talvez as caixas lá embaixo, talvez seja o sub, eu não sei. O sub eu acho que é o 4, não tenho certeza. E ontem nós estivemos com ele lá na Comunidade da Graça do Imbuí, ficou ótimo, com o pastor Antônio, a Návila, e ele trouxe essa palavra aqui. Eu queria tentar reproduzir
essa palavra aqui hoje à noite, porque ela falou muito ao meu coração ontem, e eu queria então, de alguma forma, se Deus me der a graça de conseguir reproduzir o que ele falou lá ontem, eu queria reproduzir. Mateus 9:35. Quando for 7:30, você me avisa. 7:25, você me dá um toque aí. Tá bom? Diz assim, Jesus andava, Mateus 9:35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino de Deus e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? Amém. Vamos orar então? Feche teus olhos e vamos orar juntos nesse momento, pedindo a Deus que ministre, que flua a sua palavra no nosso coração e nos abençoe por meio da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pelo pastor Alci, obrigado pelos líderes que tão ousadamente estiveram aqui, atuando, trabalhando, servindo, de alguma forma, pegando no arado e se colocando como trabalhador do teu reino, Senhor. Obrigado pela vida de todos eles, obrigado pela vida da tua igreja, mas agora em especial, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor ministre, comunique a tua palavra com poder e glória no coração dos meus irmãos, para que eles sejam desafiados, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam, ó Deus, designados, fortalecidos para cumprirem a obra, o chamado que o Senhor tem estabelecido na vida deles, na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o contexto de Mateus, Mateus é um livro muito especial. O livro de Mateus é um livro muito especial. Embora não há esse registro aqui, mas o livro de Mateus foi escrito por Mateus. O nome já indica isso. E tudo indica, ele foi o segundo livro escrito do Novo Testamento. Vocês precisam saber que a Bíblia nem sempre está em ordem cronológica. Até tem uma Bíblia aí, a Bíblia é em ordem cronológica. Se um dia você puder comprar, compre, porque você vai entender os eventos da Bíblia de uma forma melhor, mais clara. Mas tudo indica que o livro de Mateus ele foi escrito pouco antes da destruição de Jerusalém, porque foi um fato tão devastador na história da cidade, de Jerusalém, de Israel, que certamente ele mencionaria essa destruição se o livro de Mateus tivesse sido escrito depois da destruição de Jerusalém pelo imperador Titus, romano. E essa destruição está associada àquele momento que Jesus chega diante de Jerusalém e ele tem uma visão, provavelmente ele está num lugar alto, ele tem uma visão de toda Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quem dera eu pudesse te ajuntar como a galinha ajunta os teus pintainhos. E ali ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Muitos não entenderam isso e só foram entender depois, mas Mateus é um livro que ele destaca bastante o Antigo Testamento, colocando, na verdade, Jesus como o Messias esperado. Então, os judeus, eles não ficaram ignorantes em relação à chegada do Messias, porque é Mateus que mostra por A mais B
através de todas as profecias do Antigo Testamento. Mateus destaca muito as profecias mosaicas, os textos do Pentateuco, na verdade, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, é Mateus que faz a associação desses textos com Cristo. Então, o livro de Mateus, embora fosse o segundo livro escrito dos evangelhos no Novo Testamento, o primeiro é o livro de Marcos, ele é muito importante porque ele mostra para os judeus que Jesus é o Messias, o tão Messias esperado. E agora, nesse texto que nós estamos lendo de Mateus, ele traz para nós um panorama muito importante. Ele começa dizendo o seguinte, que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus. Era isso que ele fazia. Ele anunciava o reino de Deus. Jesus não pregava nada do que ele queria ou do que ele gostava. Ele pregava aquilo que ele recebeu, as instruções que ele recebeu do Pai Celestial. Era isso que ele fazia. Embora o Senhor Jesus fosse a segunda pessoa da Trindade, né, Deus, mas nós precisamos nos lembrar que aqui na terra ele deixou a sua glória, Filipenses fala sobre isso, ele deixou, é como se ele tivesse guardado a sua glória e ele desce na terra com um perfil diferente. Ele vem à terra, ele não deixa de ser Deus, ele deixa a sua glória, porque se Jesus tivesse descido na terra com a sua glória, ele não poderia cumprir o seu propósito. Ele não cumpriria o propósito de pagar o preço na cruz do Calvário como homem. Então, Filipenses fala algo importante para nós, que ele deixando a sua glória, ele desce, ele se humilha, ele desce à terra, e depois humilhando-se um pouco mais, ele se permite morrer na cruz do Calvário para, né, nos salvar. E depois, se você continuar lendo, você vai ver que Filipenses fala que Deus o exaltou soberanamente, porque ele deu o nome acima de todo nome. Né? Então, o que Paulo diz exatamente lá é o seguinte: não tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, né, abandonando a sua glória, esvaziando-se a si mesmo, tornou-se homem e, achado em figura humana, humilhou-se ainda mais, morrendo a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando o nome acima de todo nome, ao que ao seu nome todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2 fala sobre isso. Então, ele abandonou a sua glória, mas ele veio então como homem. E o que ele veio fazer aqui? Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio trazer a mensagem do seu Pai. Ele veio anunciar esse novo reino. Ele veio falar a respeito desse reino maravilhoso, que quando chega, traz a realidade do céu, né? Curas, milagres. E aqui vale a pena falar algo importante, porque a gente sempre se encanta com os milagres, a gente sempre se encanta com o sobrenatural, né? Muitos de nós talvez quisesse estar presente naqueles dias, porque o texto diz que ele veio anunciar o reino de Deus. Como ele veio fazendo isso? Existe uma forma, uma maneira como ele fez isso, curando todo tipo de enfermidade e doença, a ponto dos príncipes judeus se incomodarem tanto com Jesus que eles dizem, né, que o Senhor ele estava expulsando aqueles demônios e curando as pessoas pelo príncipe dos demônios, como se ele fosse, ou seja, eles estavam classificando Jesus, né, caracterizando Jesus como alguém ruim, né, porque o que ele fazia era por conta de ser o príncipe, né, da maldade. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, cuidado com o que vocês falam, porque
Todos os pecados são perdoados, mas há um pecado que não é perdoado. E que pecado é esse? Atribuir as coisas de Deus ao diabo. Jesus fala sobre isso. Ele deixa isso claro. Cuidado quando você atribui o que é de Deus, porque isso é falta de fé. Diga comigo, atribuir as coisas de Deus ao diabo é incredulidade. E a incredulidade, amados, não precisa repetir isso. E a incredulidade é uma porta fechada para o céu. Ninguém vai para o céu com um coração incrédulo. Então, Jesus veio anunciar o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele veio anunciar o reino de Deus. O que ele veio anunciar? O reino de Deus. O reino de Deus. E a maneira, a forma de participar desse reino, de entrar nesse reino, é por meio do arrependimento, da regeneração, do novo nascimento. Quando Jesus encontra-se com Nicodemos, ele faz essa pergunta para o Senhor: como posso entrar no reino? Como é que eu vou conseguir entrar no reino? E Jesus diz para ele o seguinte: é necessário vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. E ele, não entendendo muito bem as coisas de Deus, ele diz: como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz para ele o seguinte: não é esse tipo de nascimento. Não é um nascimento natural, porque o nascimento natural o tornaria novamente filho do diabo. É o nascimento espiritual. É o nascimento do Espírito. É um novo nascimento. É um nascimento diferente. É um nascimento do coração. É a mudança do coração, a mudança de natureza. E aí Nicodemos passa a entender perfeitamente o que Jesus estava dizendo para ele. Então, a primeira coisa que Jesus veio fazer foi anunciar o reino de Deus. E é interessante que logo no início de Mateus nós encontramos essa característica do ministério de Jesus, esse propósito do ministério de Jesus, que está bem identificado. Em nenhum momento Jesus perdeu a sua direção. Em nenhum momento, embora houvesse necessidades, pessoas doentes, enfermas, endemoniadas, com fome, sabe? Embora tivesse tudo isso, Jesus, ele não perdeu o seu propósito, a sua missão. Em nenhum momento ele desviou da sua missão, porque mesmo no finalzinho da sua vida, lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 a 20, que é um dos textos que eu considero o terceiro mandamento da igreja, né? Um dos mandamentos mais importantes, das ordenanças de Jesus mais importantes, que é, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o propósito de Jesus e é o nosso propósito também, fazer discípulos, ganhar pessoas, mudar a realidade da vida das pessoas. E é interessante que ele veio fazer isso por uma necessidade. Ele não veio pregar o evangelho do reino porque ele queria inaugurar uma religião nova na terra, porque, sabe, ele estava vendo, as pessoas estavam, sabe, a religião das pessoas não estava boa, então ele veio inaugurar uma religião nova. Não, não é isso, a realidade não é essa. Preste atenção no que o texto continua dizendo, porque ele veio ensinando, anunciando o reino de Deus, curando todo tipo de enfermidade, de doença. Interessante que não havia uma única doença, não havia uma única enfermidade que Jesus não tivesse curado naqueles dias. Ele curou todas as pessoas, todas as enfermidades, as pessoas que o buscavam, fossem elas paralíticas, fossem elas endemoniadas, fossem elas cegas, até morto Jesus curou da morte. Que coisa tremenda! Provavelmente Lázaro estava doente, é o que o texto fala, e ele então, morrendo, Jesus o ressuscitou. Tamanha era a autoridade e o poder que tem o evangelho do reino. Eu pergunto aos irmãos, será que esse poder, essa autoridade mudou ou mudaram? Eu acredito que não.
o mesmo poder e a mesma autoridade. Claro que Jesus, como enviado de Deus, como filho de Deus, ele tinha autoridade, a palavra fala, toda exousia, toda autoridade, a palavra no grego é exousia, não é dínamos, que é poder, todo poder, não, está errado. Toda autoridade, toda exousia foi me dada no céu e na terra. Toda autoridade, ele tinha toda a autoridade. Mas ele nos concedeu um pouco dessa autoridade também. Então, por isso que quando Paulo, quando Pedro, quando os discípulos, eles saíam para pregar nas viagens missionárias, eles manifestavam essa autoridade do reino de Deus. Eles também manifestavam essa autoridade e eles curavam, e eles transformavam a vida das pessoas. Porque o evangelho do reino, ele é acompanhado de transformação. A única fé, não é a única religião, preste atenção, a única fé que transforma a vida das pessoas é a palavra do evangelho do reino. Tem que mudar o nosso coração, tem que mudar a nossa vida. Note uma coisa importante que eu queria deixar claro para vocês nessa noite. A gente vive muito essa realidade no cotidiano da gente hoje. Vocês já tiveram uma impressão errada de alguém? Olhou para uma pessoa e pensou assim, nossa, fulano é metido, nunca conversou com ela, nunca sentou para bater um papo, talvez até tenha ouvido de alguém, né? Ah, fulano é assim, fulano é assado. E por causa daquilo você montou, né, um perfil errado daquela pessoa. E isso acontece muito hoje. Às vezes a gente vê alguém e tem gente que se surpreende tanto, né, que está tão equivocado, que de repente até tem a coragem de falar para a pessoa, né, olha, eu achava você tão metida, quando eu não te conhecia, eu queria até, depois que a pessoa, né, desmonta esses conceitos e esses preconceitos, esses pré-julgamentos, assim, então ela chega para a pessoa e diz assim, eu achava você metido, metida, mas hoje eu queria até te pedir perdão, né, porque eu te achava assim, hoje eu te vejo que você é uma pessoa tão legal, tão bacana, eu sou grato a Deus por conhecer você. Você já viveu isso, já passou por isso? Então, isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Várias pessoas, elas tiveram uma impressão errada de Jesus por causa dos judeus, por causa dos religiosos daquele tempo. Então eles começaram a espalhar, a divulgar um conceito errado de Jesus. E é interessante que aquelas pessoas que foram a ele, que buscaram Jesus, que se aproximaram dele, que tentaram de alguma maneira conhecê-lo, foram surpreendidas pela pessoa maravilhosa que Deus enviou à terra para nos salvar. Deus enviou o melhor dele, o melhor do coração de Deus. Você pode pensar um pouco sobre isso, que Deus enviou aquilo que ele tinha de mais precioso. E uma coisa que a gente não percebe em João, e a gente conhece tanto esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você sabe o que significa isso? Único do gênero. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é como ele. Ele não enviou um anjo. Ele poderia ter enviado um anjo, sabia? O anjo mais poderoso do céu, ele poderia ter enviado um anjo. E eu acho que esse anjo talvez também resolveria o problema aqui. Porque o anjo é perfeito, é santo, né? Ele poderia ter enviado um anjo. Já passou na sua cabeça que Jesus poderia ter enviado um anjo? O anjo não se materializa, o anjo não é um dos seres celestiais que se materializam, que tomam a forma humana? Se você for lá no Antigo Testamento e ver, a gente tem uma ideia de anjo com asa, aqueles seres, a gente não está falando de serafins, querubins, sabe, querubim da guarda, arcanjo, esses seres têm, né, são seres que têm essas coisas, mas o anjo não tem asa. Você não vai ver anjo no Antigo Testamento com asa, você vai ver o anjo como pessoas. Quando os anjos visitaram Abraão, dizendo que iriam destruir Sodoma e Gomorra, Abraão não percebeu no primeiro momento que eram anjos. Tanto é que Abraão ofereceu comida para eles. Entra aqui, vamos comer. Né? Então, a gente vai ver que Deus poderia ter enviado um anjo, mas ele preferiu enviar o melhor dele.
Ele enviou o seu Filho amado. E a partir do momento que as pessoas foram se relacionando com esse homem, foram conhecendo o coração desse homem, elas se apaixonaram por ele. Elas se apaixonaram por Jesus. E ele foi alguém tão extraordinário, tão maravilhoso, que o texto diz o seguinte, versículo 36, quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas, em outras traduções, aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe, essa característica é uma característica que precisa ser destacada nessa noite na palavra. Sabe por quê, queridos? Nota que coisa interessante. Nós vamos ver uma característica muito clara no ser humano. O ser humano, ele tem muitas virtudes, mas ele tem um defeito muito grave. A maioria do ser humano tem. O ser humano em si, ele é egoísta, interesseiro. E nós vamos ver em João 6, muitas pessoas seguindo a Jesus por causa dos milagres. E isso é tão sério em João 6, que alguém diz a Jesus o seguinte, olha, essas pessoas estão seguindo o Senhor porque o Senhor está multiplicando o pão, porque o Senhor está saciando a fome delas. E Jesus se indigna com aquilo, é uma das poucas vezes que Jesus então para, e ele diz para aquelas pessoas, vocês não têm casa para comer, não? Ele se entristece com aquela atitude das pessoas, e ele deixa bem claro para elas que era necessário que elas trabalhassem pela comida, né, mas que elas buscassem uma comida que não perece. E a gente vai entender uma coisa importante nesse momento. O milagre, ou os milagres, eles atraem as pessoas. Se nós começarmos aqui a fazer cultos de cura, de milagres, isso aqui vai ficar igual a igreja do bispo, como é que é o nome dele? Não, Leonardo. Ele só prega cura, é só isso. Então, cura, e as pessoas têm necessidade de cura. E Deus cura mesmo, eu acredito que Deus opera os milagres de cura, opera aqui, opera lá, opera em qualquer lugar. Deus opera a cura, eu não estou criticando, não. Eu só estou dizendo que se nós começarmos com os cultos de cura aqui, vai vir aleijado, vai vir doentes de todo tipo, e eles serão curados. Mas os milagres não transformam a vida das pessoas. Note isso. Quando Jesus diz para aquela multidão o seguinte, olha, vocês estão me seguindo por causa da comida e por causa da multiplicação de pães, mas é necessário que vocês comam do meu corpo e vocês bebam do meu sangue. E aí eles entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus usou uma figura de linguagem para dizer o seguinte, vocês estão me seguindo porque eu estou abençoando vocês, eu estou multiplicando os pães, eu estou fazendo milagres, mas é necessário que vocês tenham compromisso comigo. E eles não gostaram disso. E a Bíblia diz que muitos, naquele dia, foram embora, voltaram. Por quê? Porque os milagres atraem, mas os milagres não transformam a vida de ninguém. Os milagres não transformam, no sentido de as pessoas elas não permanecem. O que permanece? O que faz as pessoas permanecerem com Jesus? A compaixão. Note que o texto diz o seguinte, quando viu as multidões, ele teve compaixão delas. É a compaixão que transforma a vida das pessoas. Os milagres atraem. Se você quiser buscar Jesus por conta de prosperidade, pode ter certeza que você vai achar isso. Se você quiser buscar Jesus, ou vocês acham que essas pessoas que buscam essas igrejas de prosperidade, elas estão ali buscando e não encontram. Elas encontram. Se você quiser ser rico e quiser buscar Jesus para ser rico, ele vai te dar isso. Ele é bom. Ele pode te dar isso. Ele vai dar. Ele não tem problema com isso. Jesus é bom, amados. Ou você esqueceu que o filho pródigo pediu a herança ao pai, e o pai, mesmo sabendo que ele ia gastar absolutamente, deu. Porque o pai podia ter dito o seguinte, não vou te dar nada, eu sei o que você vai fazer. Mas o pai deu. Aquilo fala da natureza bondosa de Deus. Mas isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida das pessoas é a compaixão.
E nós temos agora um grande desafio. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. E agora, como igreja, como compaixão, olha que coisa interessante. Nós somos desafiados também a ministrarmos essa compaixão. Eu fico pensando que nós estamos entrando por um caminho muito perigoso como igreja. O pastor Carlos Alberto usou um termo bem específico, né, com a gente ontem no almoço na casa de Jorge Graça, e eu não vou usar esse termo com vocês aqui, porque é um termo às vezes que machuca, que fere, e não cumpre o propósito da pregação, porque ele falou na intimidade com a gente, mas a igreja perdeu a característica de igreja. Nós não somos mais reconhecidos como aqueles que têm compaixão, né? Nós não somos mais. Essa semana eu fiquei triste, porque nós estamos perdendo o foco como igreja. Nós estamos fazendo coisas que não agradam o coração de Deus de um modo geral como igreja. Como igreja, nós precisamos entender que nós temos um chamado. E eu fico pensando se as pessoas olhassem para nós como os da compaixão. Os irmãos da compaixão. Se nós fôssemos caracterizados como os irmãos da compaixão. Você já notou, o pastor Carlos Alberto estava falando isso ontem, lá em São Paulo, ele falou assim, aqui em Salvador não é diferente também não. Você já notou o número de pessoas que está morando nas ruas? Você já notou agora? Agora tem essa moda, né? O sujeito está no sinal e ele está com um cartaz assim, estou com fome. Você já reparou isso? Eu estou com fome, me ajude. A gente nunca viu isso, não via isso. Viu o sujeito vendendo balinha no sinal, às vezes eu nem queria a balinha, mas eu ajudava, porque é uma correria, que umas balinhas de gengibre, né? Eles botavam no retrovisor assim, e aí saía correndo, e daqui a pouco voltava, e eu falei, se esse camarada for correr uma maratona, ele ganha em primeiro lugar, porque o dia todo aqui, ele correndo aqui para poder vender essas balas de gengibre, e às vezes eu pegava a bala, ou nem pegava, mas abençoava a pessoa, botava a moedinha ali em cima do retrovisor, ele já passava correndo, pegando. E a gente, agora não. Agora o sujeito não tem bala para vender mais no sinal. Ele está com um cartaz, né, escrito assim, eu estou com fome, me ajude. Porque o número de pessoas desempregadas, desesperadas, morando na rua, o pastor Carlos Alberto estava falando ontem para a gente, ele falou lá para Jorge Graça na casa, e falou também no culto lá em Návila, Antônio Návila, que o filho dele ligou para ele 9h15 da noite. Pai, ora aí por mim, pai, porque me ajuda, pai, em oração. O filho dele é secretário lá em São Paulo, eu não lembro de quê, de ação social. Secretário de ação social. Imagine o desafio de uma pessoa, como ele é vereador, mas está como secretário de ação social. E é uma função importantíssima, uma função estratégica, porque é um pastor. Imagine, alguém que tem um coração de pastor nessa função. E essa semana a gente assistindo o jornal hoje, né, Viviane, corre aqui, Paulo, para ver. Aí olha ali, o pastor Carlos Júnior dando uma entrevista no jornal hoje, falando que aumentou muito o número dos desabrigados em São Paulo, moradores de rua. E aí ele ligou para o pai, para o pastor Carlos Alberto, falou, pai, ora aí por mim, porque uma família aqui, o pai, a mãe com as crianças, não são usuários de droga, perderam o emprego, e estão na rua e me disseram assim, se o senhor não nos ajudar, não conseguir um lugar para a gente ficar, a gente vai morrer de frio hoje. As crianças, o pai, a mãe com as crianças, não são usuários de crack, não são drogados, não fazem uso de droga. Quando ele viu aquela família na rua, o coração dele se compadeceu, e a primeira coisa que ele fez, o pastor Alberto falou, do bolso dele, não foi como secretário, não foi como recurso da prefeitura, não. Alugou um hotel para abrigar essa família, porque se eles ficassem na rua, eles iriam morrer de frio, provavelmente de frio ou de fome. Então, como cristãos, nós temos esse grande desafio, sabe? De olhar para as pessoas com uma compaixão de Deus no nosso coração. Olhar para as pessoas com o coração de Deus, com a misericórdia, com o coração de Jesus,
Porque se essa característica estiver no coração da igreja, nós vamos transformar o mundo. Nós somos chamados para abençoar o mundo, mas nós somos chamados também para transformar o mundo. Você pode abençoar, mas você pode fazer algo mais. Transformar. E o que vai mudar a vida das pessoas é a compaixão que atrai. Os milagres atraem, mas é a compaixão que fazem com que as pessoas permaneçam com Jesus. É a compaixão que faz com que as pessoas sigam Jesus, continuem com Ele, porque elas se sentem amadas, elas se sentem cuidadas, pastoreadas. E o texto diz isso. Elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm. E o que a compaixão faz? Abraça. A compaixão abraça, pastoreia, cuida. Por isso que eu acho inadmissível, às vezes eu até erro, mas sempre procurando acertar, ver às vezes uma pessoa na igreja passando fome, passando dificuldade, e a conta da igreja é com 100 mil, 200 mil, 30 mil, 40 mil. Não entra na minha cabeça isso. Isso não consegue entrar na minha cabeça. Ver uma pessoa, uma família na igreja, desempregada, passando dificuldade, e a igreja com o dinheiro parado no banco. A igreja não é empresa do pastor, religiosa. A igreja é uma família. Imagine na sua casa. Lembra, antigamente tinha um quadro da Praça Nossa, chamado Rico e o Pobre. Eu não sei se você lembra isso. Aí o primo rico, era o primo rico, parece. Né? O primo rico, um negócio desse. Aí ele vinha receber o primo pobre, aí colocava a comida toda na mesa, um monte de coisa, e ele não deixava o primo pobre comer. Ele sempre inventava uma coisa e o primo pobre tentava comer ali e não conseguia. A igreja não é isso. A igreja não é isso. A igreja é uma família, a gente precisa olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia. O pastor Carlos Alberto falou algo que é muito importante. Vocês fizeram isso por mim agora na minha doença. Muitos de vocês ofertaram. Ontem ainda a gente estava pagando a enfermeira, né, que vai lá em casa nos dar apoio. Vocês foram provas vivas disso, né, de que na hora que eu mais precisei, só de remédio e curativo, e já foi mais de 20 mil. E vocês, a igreja em São Paulo, eu fui muito abençoado, né? E tudo que eu gastei, nós prestamos conta. Porque eu poderia ficar caladinho, né? Vamos gastar aqui. Não, tudo que foi gasto, foi criado um grupo, e cada gasto que se qualquer pessoa da igreja perguntar assim, pastor, quanto é que o senhor gastou para a sua saúde? Eu posso te dar de pronto, foi X. Né? Só pegar lá, tudo que gasta a gente bota nesse grupo para justamente prestar contas. Márcio fez uma planilha, eu pedi ele para fazer uma planilha, para ver quanto que gastou, quanto que comprou de remédio, tudo. Porque isso é a contrapartida da fidelidade. Sabe, amados? Esse cuidado da gente ser transparente com os recursos que não são meus. Sabe, são coisas sagradas que eu vejo ali como algo sagrado, que é fruto do amor, do carinho, do cuidado dos irmãos para comigo. E aí eu fico pensando, às vezes, na mesma coisa em relação à igreja. Pare e pensa, amados, que tem ministérios, tem igrejas que as pessoas passam fome, passam dificuldade, as crianças não têm um leite dentro de casa, não têm um pão dentro de casa para comer, mas a igreja tem 200, 300 mil na conta. Isso não é igreja, isso é sinagoga de Satanás. Porque a igreja, amados, os recursos da igreja é do reino de Deus. Ou vocês acham que quando Jesus estava com os discípulos, ele mandava partilhar o pão, os discípulos não tinham recurso, Jesus mandava a multidão embora? Jesus fazia milagres, amados. Quero encerrar aqui hoje dizendo o seguinte: nós temos um grande desafio. Primeiro, pregar o evangelho do reino. Segundo, manifestar a compaixão de Jesus, não a nossa é falha, mas a de Jesus, olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, com cuidado, com amor, com carinho, suprindo. Ele falou uma coisa que eu queria falar e eu esqueci, que nós somos cristãos, e cristão tem que tirar a mão do bolso, cristão tem que abençoar. Se você é cristão, ele falou aqui na sexta-feira, você é cristão, mas você não enfia a mão no bolso para ajudar seu irmão, seu cristianismo não é muito sério, não é muito eficiente. Então nós, como cristãos, nós precisamos entender o nosso papel, o nosso chamado de provedor, de abençoador, de olhar para as pessoas com compaixão, com carinho. Não adianta nada o nosso irmão ter dificuldade, ter fome, ter
Tiago fala sobre isso, ter falta, e a gente, irmão, eu vou orar por você, Deus te abençoe, vai embora com fome, com falta. Não, esse não é o papel da igreja, esse não é o nosso propósito é abençoar e cuidar das pessoas. Mas tem um último detalhe que eu queria falar e eu já vou encerrar. A gente, acho que o pastor assim, é assim também, sente isso também, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente, de repente, Deus dá um insight ali, Deus dá um entendimento, né? Assim, às vezes você lê aquele versículo tantas vezes, mas de repente, num determinado momento, você lê e Deus dá uma revelação, Deus dá um entendimento. Olha que coisa interessante. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os campos. Eu nunca fiz essa oração. Eu estava pensando sobre isso hoje, eu nunca fiz essa oração. Você já fez essa oração? Você já dobrou seus joelhos e disse assim, Senhor, manda trabalhadores para a igreja, manda trabalhadores para a tua obra, manda, Senhor, manda pessoas novas, manda pessoas com capacidade de trabalho, com garra, com entendimento, com inteligência, com dons, manda, Senhor. Eu nunca fiz essa oração. E a gente às vezes está, ali pelejando, patinando e tudo mais, porque a gente não pede, vocês não têm, porque não pede, Jesus diz. Peçam, que o Pai vai dar. Então eu quero que vocês fiquem de pé agora. Por favor. E eu quero que vocês peçam juntamente comigo. Pai, manda trabalhadores para a tua obra. Nós precisamos, Senhor. Manda trabalhadores com garra, com sangue no olho, para trabalhar na tua obra, em nome de Jesus. Fecha teus olhos.